dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para fecharmos a nossa série de devocionais com chave de ouro, no nosso sexto episódio da nossa série Deus conhece a sua fraqueza, a minha fraqueza, Deus conhece a nossa fraqueza. No dia de hoje, nós vamos falar sobre a fraqueza do passado e das marcas emocionais. Vamos falar sobre a mulher samaritana e também de Zaqueu. Jesus, ele enxerga além dos nossos erros passados, rejeições e carências emocionais para nos trazer cura, aceitação e uma nova identidade que só Ele, Cristo Jesus, tem para a nossa vida. No sexto dia de hoje, nós vamos falar sobre a fraqueza do passado e das marcas emocionais. A culpa, a vergonha, os traumas do passado, rejeição social e feridas emocionais costumam nos paralisar. No entanto, estes textos mostram que Jesus, ele enxerga além da nossa história quebrada. Ele não expõe nossas falhas para nos condenar, mas para nos libertar. Em Cristo, o passado perde a sua força condenatória e dá lugar a uma nova vida. Cristo Jesus não olha o seu passado, mas ele sabe o que você pode se tornar no futuro. Ele enxerga aonde ele pode te levar e aonde você pode chegar com o perdão, o controle, o domínio próprio, os frutos do Espírito. Cristo Jesus, ele sabe aonde vai te colocar, ele sabe aonde você pode chegar. E ele sabe principalmente o perdão que ele já liberou na sua vida, através da sua morte e ressurreição na cruz. Vamos começar com nossos versículos chaves. Vamos lá no Evangelho de João, o capítulo é o 4, o versículo é o 17 e o 18. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou a verdade quando disse que não tem marido. O fato é que você teve 5 maridos. E o homem com quem está, que agora você vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O capítulo de João, o Evangelho de João, capítulo 4, ele relata o encontro transformador de Jesus com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó. Ele, rompendo barreiras étnicas, culturais e religiosas, em seguida, narra a evangelização da cidade de Sicar e encerra com a cura do filho de um oficial do rei. Vamos contextualizar a história da samaritana. É o seguinte, essa samaritana e o povo judeu, os samaritanos, não a samaritana, mas os samaritanos e o povo judeu, eles não, vamos dizer assim, eles não se bicavam muito, apesar de serem o mesmo povo, né? Povo judeu. Só que eles se dividiam em Judá e Jacó. Eles se dividiam entre tribos. E aí o que acontece? Samaria, quando foi presa, eles começaram a sair da doutrina, né? Da doutrina que era muito firme dos judeus. Então, por isso que tinha essa rixa entre eles e eles não conviviam juntos. Um judeu não falava com o samaritano mesmo, não tinha um contato. E aí, quando ela tem um encontro com Jesus, até ela pergunta, ué, senhor judeu falando comigo? Que história é essa? O que é isso? Ela se assustou, porque Jesus chegou para ela e pediu água. E quando Jesus pediu água para uma samaritana, a samaritana já pensou logo, ué, que judeu é esse aí que tá vindo falar comigo? Tá querendo alguma coisa. Acho que ela deve ter pensado assim na hora. De licença poética, tá? Acho que ela deve ter pensado assim na hora. Porém, ela continuou ali e continuou o diálogo com Jesus. E daí rendeu esse diálogo onde ela de fato entendeu que o Messias estava ali com ela, que
que Jesus estava ali com ela. Jesus era o Messias e ele estava com ela. Então ela entendia das Escrituras e ela entendeu que ali Cristo Jesus estava com ela e que era o Messias. Então, ela chega na sua cidade proclamando para todos: o Messias está aqui, o Messias das Escrituras está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Então, ela levou a muitas pessoas a acreditarem naquele local que Jesus Cristo estava ali com ela e com eles, né? E aí, Cristo Jesus fez o trabalho dele e foi o que aconteceu. Então, vamos lá falar ponto por ponto. Você teve 5 maridos. Jesus traz à tona a ferida emocional e o histórico relacional daquela mulher. No contexto do primeiro século, uma mulher com um histórico carregava forte rejeição social e o peso da vergonha, motivo pelo qual ela buscava água ao meio-dia, o horário mais quente e vazio, aonde ninguém queria ir e era o único horário que ela podia ir, porque ela era de fato rejeitada, porque ela já tinha tido 5 maridos. Aquele ali já era o 6º que ela andava. E quantas vezes rejeitavam elas? Acho que é através da samaritana que começou essa questão da mulher se precaver, né? Não ter relação sexual com mais de um homem. E que ela carrega uma mancha nas costas dela, né? Tô falando para mulheres crentes, gente. Se você não é crente, aí entenda como quiser. Mas a mulher ela tem que se precaver, ela tem que se guardar para o seu marido. Ah, Natália, mas é o século XXI, todo mundo faz. Vou falar uma coisa para você. Tua mãe dizia que você não era todo mundo. E assim como dizia para mim também. Fazemos muitas besteiras, temos muitas escolhas erradas, mas quando a gente encontra Cristo Jesus, ele transforma a nossa vida de tal forma que a gente tem que nos reorganizar, mudar a nossa rota e ficar de acordo com a vontade do Senhor. E assim fazer a vontade dele. Ele quer que a gente case direitinho, que a gente tenha a nossa vida com o nosso marido direitinho. Essa é a ordem e a organização de Deus quanto ao casamento humano, né? Ele quer a fidelidade, ele quer a compreensão, ele quer o carinho, ele quer tudo isso. Deus não estipulou o casamento para ser um projeto falido, de forma nenhuma. Deus instituiu o casamento para ser um projeto, onde muitas famílias cresceriam, multiplicariam e trariam para esse mundo filhos e filhas. O projeto de Deus. Mas como o homem sempre bota um projeto em xeque, né? Vamos lá. Falou a verdade. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus destaca e valoriza a honestidade dela ao invés de proferir uma sentença de condenação. Ele revela sua presciência divina para não humilhá-la, mas para mostrar que a conhecia profundamente e mesmo assim estava ali para oferecer-lhe a água da vida. Então, Jesus viu que aquela mulher estava naquela situação, que não tinha mais honra, já estava com o nome manchado, a ponto de das pessoas excluírem ela e ela ter que buscar água lá no poço, num horário de sol pleno, que era o horário de meio-dia. E qual é a lição que Jesus dá para nós no dia de hoje referente a esses erros do passado? Jesus ele está oferecendo água viva para essa samaritana, água viva que jorra de dentro dele, água viva que brota do espírito dele. Então, ele meio que faz uma troca com ela. Olha, se você me seguir e fazer aquilo que eu quero que você faça, que é o correto, sua vida vai ser restaurada. Sua vida vai ser diferenciada. Posso dizer que Jesus fez isso comigo. Eu não tinha juízo nenhum.
o pouco que tinha já estava quase perdendo também. E aí Cristo Jesus, ele me encontrou, me tirou do fundo do poço, me resgatou e me deu um novo pensamento, uma nova postura, um novo jeito de viver, uma nova forma de viver nesse mundo. E hoje eu posso dizer para vocês, eu me considero uma mulher digna de andar na sociedade, de andar com a minha cabeça erguida e de ter a misericórdia de Deus revelada na minha vida. Jesus, quando ele oferece a água viva, ele oferece o seu amor, a sua misericórdia, a plenitude da vida que só ele tem para nos oferecer. Só Cristo Jesus. Aplicação. Você não precisa esconder de Jesus as suas feridas emocionais, decepções amorosas ou escolhas erradas do passado. Ele conhece cada detalhe da sua história e não se afasta de você. Pelo contrário, Cristo se aproxima para oferecer perdão, cura e restauração. Onde antes só havia vergonha, hoje Cristo Jesus traz uma vida diferente e diferenciada. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Conveniente é que eu fique hoje em sua casa. O capítulo inicia com a conversão de Zaqueu em Jericó. Apresenta a parábola das minas e descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, culminando com o seu choro sobre a cidade e purificação do templo. Olhou para cima e lhe disse: Zaqueu? Zaqueu era um chefe dos publicanos, considerado um traidor da pátria e pecador notório pela sociedade judaica. Por ser de pequena estatura, um homem pequeno, e rejeitado pela multidão, ele subiu uma figueira brava. Jesus o chama pelo nome próprio, demonstrando acolhimento individual e intencional. Jesus hoje nos chama pelo nome. Natália, eu quero que você venha comigo. Eu quero passar a minha vida contigo. Cristo Jesus te chama. Maria, Caroline, Juliana, Stephanie, Gabriela, Fabiola, Jacilene, Antônia. Jesus te chama pelo nome. E por Jesus te chamar pelo nome, Ele quer fazer morada junto de você. Conveniente é que fique hoje em sua casa. O termo grego dei é necessário, conveniente, indica o imperativo divino. Jesus autoconvida-se para a casa de um homem odiado, quebrando preconceitos morais, sociais para levar salvação e transformação àquele lar. Zaqueu, como o início foi dito, ele era um publicano, cobrador de imposto. Então, Jesus chega e fala para ele, é bom que eu vá para tua casa. Vamos lá que eu vou lanchar na tua casa hoje. E aí ele fica todo feliz com o que Jesus vai na casa dele, né? Porque ele queria vê-lo, tanto que ele subiu em cima de uma árvore para poder ver Jesus passar. E Jesus olha ele, enxerga ele, mesmo ele sendo um homem de pequena estatura, Jesus enxerga ele em cima da árvore e diz: é bom que eu vá para sua casa. Não importa o seu tamanho, não importa a sua classe social, não importa o quanto você tenha guardado no seu banco. Jesus te enxergou. Jesus te chamou para ele. Jesus te convidou para estar com ele. Foi Jesus que te chamou, Jesus que te escolheu. Foi ele. Então, por Jesus ter te escolhido, ele quer passar um tempo com você.
e quer te ajudar a transformar a sua vida. Zaqueu levou Jesus para sua casa e quando Jesus chegou na casa dele, ele se arrependeu das coisas que ele havia feito, das cobranças que ele havia feito, dos impostos que ele cobrou a mais. Jesus foi e fez o que ele deveria ter feito. E por Jesus ter feito o que ele deveria ter feito, Jesus disse que houve salvação naquele lugar. Na sua casa também vai acontecer salvação. Também vai acontecer milagre. Também vai acontecer bênçãos. Basta você receber Jesus dentro da sua casa e deixar que ele faça uma faxina geral. Retire todo o peso, todo o passado, toda a mágoa. Tudo o que não provém do Senhor, ele vai fazer a limpeza. Mas para isso você precisa deixar. Porque se você não deixa Jesus fazer o trabalho dele, é sobre isso. As marcas da rejeição, os rótulos colocados pelos outros ou os seus próprios erros não determinam quem você é para Deus. Jesus conhece o seu nome, enxerga você onde quer que esteja escondido e faz questão de habitar na sua vida para trazer restauração. Jesus quer modificar, mas você precisa deixar. Vamos lá para Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Um dos capítulos mais profundos das Escrituras. Paulo contrasta a vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito. Aborda a adoração dos crentes como filhos de Deus, o sofrimento presente em comparação com a glória futura. E conclui com a promessa de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nada. Esse versículo, para mim, ele vem dentro do meu coração e faz uma morada muito forte, porque eu tenho isso muito firme na minha vida. Nada pode me separar de Cristo Jesus. Agora já não existe mais lugar para eu ir longe de Jesus. Aonde eu vou, eu preciso ter Ele na minha vida, vivo. Portanto, agora, estabelece uma virada decisiva na história do crente, com base na obra vicária de Cristo explicada nos capítulos anteriores. O tempo do domínio da lei e da culpa ficou para trás. Não existe mais o domínio. Tanto que fiz na semana passada um devocional exclusivo sobre a lei e a graça. Assista para você ver que não somos mais dominados pela lei. Vivemos a graça de Cristo Jesus. A culpa da lei ficou para trás. A graça de Cristo Jesus superabunda no coração daqueles que buscam a Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O termo catacrima é um vocábulo jurídico que se refere à sentença penal dada a um culpado. Para quem está em Cristo, a sentença de culpa foi totalmente anulada, pois Jesus pagou a dívida na cruz. Foi pago um preço para que hoje eu e você pudéssemos ter vida eterna. O acusador é a sua própria mente. Não, o acusador e a sua própria mente podem tentar remoer os seus erros passados, mas a sentença divina sobre você já foi dada, livre de condenação. Então,
Não viva acorrentado pela culpa daquilo que o sangue de Jesus já apagou e já te libertou. O passado ficou no passado. Hoje você está construindo o que virá amanhã. Suas escolhas de hoje interferem significativamente no amanhã. Interferem significativamente. Isaías 43, versículos 18 e 19. Esqueçam as coisas passadas, não fiquem apegados no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto farei um caminho e riachos para pararmos. Deus fala ao povo de Israel no exílio da Babilônia, reassegurando o seu amor redentor, prometendo libertação, reunificação e restauração da nação, demonstrando ser o único Deus e Salvador soberano. Esqueçam as coisas passadas. Deus exorta o povo a não ficar preso nostalgicamente aos milagres antigos, como o êxodo do Egito, nem paralisado pelas dores e vergonhas do cativeiro. O passado não deve ser o alicerce da esperança futura. Estou fazendo uma coisa nova do deserto, farei um caminho. O verbo no hebraico, posé, está no particípio ativo, indicando que Deus já está trabalhando no presente. Abrir caminhos e riachos no deserto simboliza a capacidade divina de gerar vida, direção e abundância onde antes só havia aridez e desesperança. Ficar preso ao passado, seja aos velhos fracassos ou aos velhos traumas, impede você de enxergar o que Deus quer realizar na sua vida hoje. Permita que Ele feche os capítulos antigos e abra caminhos de esperança e renovo no seu presente. A fraqueza do passado e das marcas emocionais é superada pela graça transformadora de Cristo. Com a mulher samaritana, em João capítulo 4, aprendemos que Jesus conhece nossas feridas e históricos relacionais, não para nos acusar, mas para nos oferecer a água que satisfaz a nossa alma, que é o poder e a graça dele. Com Zaqueu, Lucas 19, vemos que Jesus ignora as rejeições do mundo e os rótulos do passado para se relacionar conosco e transformar a nossa história. Na promessa apostólica, Romanos 8, recebemos a firme garantia de que em Cristo toda sentença de condenação e culpa foi cancelada para sempre. Na visão profética de Isaías 43, somos encorajados a desapegar do que passou para vivermos a vida nova e os caminhos de esperança que Deus está agindo para nós. Ao longo desses nossos 6 dias, a palavra revelou como o Senhor lida com as nossas maiores limitações humanas. No dia 1, foi o medo. Jesus estende a mão imediatamente quando afundamos e acalma as tempestades da vida. No dia 2, a dúvida. Ele acolhe nossas incertezas sem nos reprimir, fortalecendo a nossa fé com paciência e sabedoria. No dia 3, a impulsividade. Ele prevê nossas oscilações e intercede por nós antes da queda e nos restaura para servirmos aos outros. No 4º dia, o cansaço. Ele lembra que somos pó, não exige super-humanidade e renova as forças dos esgotados. No dia 5, a pretensão. Ele confronta nosso orgulho, redefinindo o poder através do serviço e aperfeiçoando a sua força na nossa fraqueza. No dia 6, hoje, o passado. Ele apaga as sentenças da culpa e cura nossas marcas emocionais e faz surgir caminhos novos no deserto. A fraqueza não é um obstáculo para Jesus, é o ponto de contato para a manifestação da sua graça, poder e amor incondicional. Vamos verificar
Deixo a vocês qual foi a fraqueza que você apresentou no dia de hoje que precisa ser trabalhada através do Evangelho. Como Jesus reagiu diante dessa fraqueza. O que preciso entregar a Cristo Jesus hoje, sabendo que Ele já me conhece por inteiro. Faça essa autoanálise, essa busca interior e faça o seu conhecimento pessoal, sentimental e relacional. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por nos mostrar ao longo dessa semana tudo que a gente precisa trabalhar, tudo que a gente precisa modificar, tudo que a gente precisa ser mais parecido com o Senhor possível, mais parecido com Cristo Jesus. Muito obrigada. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, dirija nossas vidas, tome nossa vida em tuas mãos, nos abençoe, nos dirija. Faça, Pai, com que a gente progrida sempre para o sucesso, sempre para a tua glória, porque precisamos do Senhor. A tua graça é o suficiente, como vimos nessa semana. E hoje vimos, Pai, que precisamos cada vez mais apagar as marcas do passado, as marcas das pressões sociais e vivermos para ti. Quando a gente faz isso, o Senhor nos ajuda, nos modifica e nos transforma. Hoje, Pai, nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.